Bom, muito bem. O livro do Santana, ele é autor do livro Um Estudo Biográfico do Êxodo, uma obra amparada pela Lei de Incentivo à Cultura no projeto PRONAC, por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e tendo por incentivadora a empresa Tutor. Bom, o Carlos Roberto Santana, ele é teólogo, pastor evangélico, mais uma vez. Boa noite a todos vocês, boa noite a todos os ouvintes. O livro ele é um livro de linha acadêmica, né? Só voltando um pouquinho, gostaria antes de fazer um pequeno destaque sobre a questão do projeto. Eu estava falando com o Luiz, né? Que o projeto eu achei assim fantástico, né? A questão do projeto do PRONAC, porque até serve de incentivo a outros que querem participar nas diversas áreas culturais, né? Não só a parte de escrita, mas a parte de teatro, etc., música, porque o projeto ele leva, não só no meu caso, que é a questão do livro, a escrever o livro, mas a você levar esse livro aonde ele é necessário, aonde a cultura se faz necessário. E esse é uma fase do projeto, né? Além da publicação, e a outra seria a palestra. Então nós fizemos já a entrega do livro, doação, né? Para as 38 escolas estaduais na cidade de Bauru. Eu fui pessoalmente, fiz questão de ir conversar com cidades por biblioteca escolar, com o intuito realmente de levar esse tema, né, que é um tema que faz parte da história, né, para debate também, né? Tá, ok. Bom, ele estava falando aqui sobre Sim. onde pode levantar polêmica. Você é pastor, né? Sim, eu pastor sou evangélico, né? sou pastor evangélico, né? Eu sou teólogo formado pela Universidade Metodista e também sou mestrando, né? Finalizei o meu mestrado, falta só, estou nos finalmente. Já foi aprovada a minha dissertação, né? Estou nos finalmente. Inclusive a minha dissertação, ela teve como ênfase justa a questão, dentro da teologia, a questão histórica do Êxodo. Então vamos lá, quando a gente fala do Êxodo, nós podemos, o Êxodo bíblico, né, a gente primeiro que a gente olha a Bíblia, a gente sabe que ela é um livro sacro, mas ela também é um livro, ela tem textos históricos, né? Então você olha ela do ponto de vista histórico, tá? É uma análise histórica de escritos. Quando você pega o Pentateuco, onde o Êxodo está inserido, são escritos de aproximadamente 3.500 anos. Né? Tem 1.500 anos. Quase 4.000 anos. Quase 4.000 anos de história nós temos ali. Né? Então, é essa história que ela está sendo analisada, mas não do ponto de vista do texto bíblico. Nós estamos tomando essa história, tá? E fazendo a análise dela no campo da história do Egito Antigo. Então, a pergunta dentro que se faz é o seguinte: porque toda pesquisa tem que ter um problema, né? Então, o problema que é levantado é o seguinte: mas houve o êxodo no Egito? Esse é o questionamento, tá? Então, a partir daí é que começa a se desvendar, né? Vamos dizer assim, através da pesquisa, né, junto a egiptólogos, né, livros, né, material bibliográfico, egiptólogos, arqueólogos, né, para fazer essa verificação. Polêmicas, debates para ter. Acho que todo tema tem que ter debates. Claro. Né? Por exemplo, você tem hoje o Êxodo. Quando se fala, por exemplo, no Êxodo, a gente está muito acostumado com os filmes que nós tivemos, 10 Mandamentos, sim, que foi uma super-produção hollywoodiana, né? Depois nós tivemos ali, se eu não me engano, Deuses e Faraós, eu não lembro agora, teve uma produção há pouco tempo aí também, cinematográfica, e todas essas produções, elas colocam o Êxodo, vamos dizer, o faraó do Êxodo como sendo Ramsés II, que é na 19ª dinastia, que é o período ramessídico, né, da história do Egito Antigo. A gente chama isso, ou fala, né, que a gente fala de Êxodo numa data mais tardia, né? Porque se a gente colocar que a história do Egito Antigo pegando o período histórico, você tem 3.000 anos antes de Cristo,
Então ela está numa data mais tardia. E o livro ele já trabalha essa questão cronológica, colocando o Êxodo numa data mais recente. E aí dentro disso, né, nós temos alguns debates já no Êxodo, que é chamado Êxodo em data mais recente, que é nesse período de 1546, né, antes de Cristo, onde eles colocam a possível mãe adotiva de Moisés. De maneira geral, os pesquisadores colocam como sendo a rainha Hatshepsut. E eu também quebro também, né, esse, como você falou, esse DNA meio natural. E eu identifico, né, como sendo uma outra rainha, né, que é a Ahimese, ou Ahimose, rainha Ahimose, que é a mãe de Hatshepsut. E lembrando que Hatshepsut ela é uma das mais poderosas rainhas que houve no Egito, né? Que ela se tornou faraó, né? Ela assume, né? Ela assume a personalidade, né? Seu marido ele morre muito cedo, Tutmés II, e ela assume essa personificação de faraó, se veste como faraó, usa aquela barba mítica, né? do faraó, inclusive. Existe as imagens que restaram, imagens dela, mostra assim, ela traz todo esse poder, então ela é muito conhecida na história do Egito Antigo, e havia, para essa nova linha do Êxodo em período mais recente, né, então havia essa tendência a mostrar Hatshepsut como a mãe, possível mãe adotiva de Moisés. E eu também quebro isso daí, coloco como sendo a mãe dela, a Ahimese. Eu mostro aí, por pesquisa cronológica, né, o motivo porque eu considero ela. Né? Carlos, uma questão que me surgiu aqui é quando você faz a descrição do seu livro, você diz que contrapõe informações aí arraigadas já há muitos anos, né, até você faz até uma alteração numa das datas aí. Sim. Queria saber com você qual a dificuldade ou facilidade para encontrar informações de fatos tão antigos, né? Você fala de 3.500 anos atrás, né? Você que fez uma pesquisa, está fazendo, né? Pesquisa de mestrado sobre esse assunto, imagino que não seja uma tarefa tão fácil buscar informações, inclusive para contrapor aí informações já arraigadas. Né? Bom, é só um ponto, quando a gente entra nessa, vamos dizer, na questão da pesquisa, né, da história do Egito Antigo, existe muito material de pesquisa, tá? Eu até falo que é como um mar, você começa a mergulhar e você vai tirando informações, você não sabe mais para onde vai. Então existe muito, por exemplo, no caso específico do Êxodo, as pesquisas iniciais, tá, que na questão arqueológica, elas se basearam muito vamos dizer assim, em buscar sites, né, ou buscar descobertas arqueológicas relacionadas justo ao Êxodo. Vamos dizer, a arqueologia ali naquela região, ela nasce a partir dessa visão, tá? Então você vai ter ali os primeiros egiptologistas, arqueologistas, como Eduard Navely, né? Petrie, Flides Petrie, alguns outros, que o início da arqueologia foi essa. Quando você vai chegar mais ou menos em 1920, tem uma virada, né? Então aparece um egiptólogo chamado Gardner, ele é da escola de Oxford, né? E Gardner ele faz um questionamento, que ele fala assim, olha, peraí, a pesquisa não pode estar limitada só a sites bíblicos, né? E a partir daí há uma virada, tá? Então, a partir de 1920, a gente fala que há uma virada, e a egiptologia, ela, vamos dizer, a história ou a busca arqueológica dos sites, ela passa a ter uma vida própria, tá? A partir de 1920. Inclusive, essa questão que a gente fala, essa virada, eu já vou chegar já na tua para responder, né? A gente vê que, inclusive, há um debate sobre isso que acabou colocando muitos obstáculos, a gente chama dos obstáculos epistemológicos, né? Por quê? Porque fez esses questionamentos de Gardner, que ele era um egiptólogo da escola de Oxford, com Eduard Navely,
acabou gerando um questionamento ao tema e até um certo preconceito, porque a partir de 1920, quando se vai falar de pesquisa sobre o Êxodo, eles falam isso é questão religiosa. Então a gente fala que são aqueles ídolos do teatro, né, que Francis Bacon ele fala. Então acaba tendo um certo preconceito quando vai se tratar. Porém, nós temos já um amplo material de pesquisa comprovando, mostrando sites, mostrando lugares, descobertas, né, como por exemplo a terra de Gósen, a cidade de Pitom, que a Bíblia fala, a cidade de Pi-Ramsés. Então nós temos um material arqueológico muito vasto e que deu continuidade a partir de 1920, né, descobertas também, inclusive ligados aos sites, vamos dizer assim, aos locais bíblicos, né, porém com esse certo temor de que, ou com esse preconceito, né, de ser um tema religioso, o que na verdade não é, um tema histórico, né. Mas respondendo, enfim, existe muito material, muita descoberta, tá? Agora, quando você olha um tema como este, que é um tema do Êxodo, em virtude desses obstáculos epistemológicos, né, principalmente depois dessa virada de 1920, a gente tem que entender, olhar os achados e nós temos que ter uma interpretação deles. Porque, por exemplo, quando falam assim, não existe, os egiptólogos falam, olha, não existe evidências do êxodo no Egito. Tá? Eles não estão errados. Você não tem uma evidência direta. Por exemplo, quando Jacó desce lá, ele não era um povo ainda. Nós vamos ter Israel como um povo, vai aparecer a primeira evidência egípcia na estela de Merneptah em 1200 a.C. Então nós temos ali um grupo de pessoas, um nome familiar que está descendo e depois vai se tornar um povo lá. Então você tem que entender as evidências que estão acontecendo dentro do Egito, né, e trazê-las à tona, né, para que você possa fazer essa demonstração. Mas há muito material, há muito. A pesquisa, eu vou ser claro que acho que não dá nem 0,5%, nem, né, tá? Mas espero ter respondido. Bom, quem ficou curioso, agora basta adquirir o livro aí, né? Como que chama? O estudo bibliográfico do Êxodo. Bibliográfico. Isso, bibliográfico do Êxodo. Tá. Pelo que eu entendi, você deixou claro, não é um livro pregando a fé. Não, ele não é. Fazendo uma história cronológica muito do bem. que foi o Êxodo, né? Muito bem. Ele não é, vamos dizer, se a pessoa ela não vai encontrar aqui um livro devocional, um material de fé, não é isso. Ele é um material histórico, de maneiras, até porque ele é um material amparado pela Secretaria Especial da Cultura, é um material cultural, um material histórico. Mas tomando essa, como eu disse, né, o Êxodo é uma história da humanidade. Me fala aí a data e o local onde você vai fazer então, vai ser dia 10 de fevereiro, às 19 horas, na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, ali nas Nações Unidas. Quero agradecer a Secretaria Municipal, através do secretário Rick, que nos cedeu, né, o prefeito, a prefeitura, né, agradecer que cedeu o espaço para a gente poder fazer o lançamento cultural, né, e também a palestra. Tá? Então quero convidar, aí, como o senhor disse, a todos os amantes da cultura, da leitura, né, para estarem lá na biblioteca, e os 50 primeiros nós vamos fazer a doação dos livros. Né? Agradeço, gostaria aqui agradecer também o senhor José Caminha, né, foi um dos patrocinadores aí desse trabalho, e como é importante na área cultural você ter patrocinadores, porque não basta só você ter a lei do incentivo se você não tiver o patrocinador do outro lado. Né? Claro. E agradecer a vocês, a rádio, aos ouvintes, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos.